Nós temos o costume de ler a palavra, praticar ela e salvar ela dentro do nosso coração. E quando a gente vem para cá, o Espírito Santo vai dando inspiração para a gente falar aquilo que tem que falar. Essa é uma das maiores pregações da palavra, porque Jesus não abriu uma Bíblia para ensinar, e Ele falou tudo do Velho Testamento. Então eu tenho salvo aqui dentro do meu espírito milhares de ministrações, porque eu faço no mínimo 4 ou 5 todos os dias. Eu vejo um passarinho voando, eu já associo aquilo ali com o reino de Deus, que Jesus mandou aprender com os passarinhos. Eu começo a associar já, então vou fazendo as ministrações e salvando. E quando o Espírito Santo quer, Ele impulsiona para que eu traga uma daquelas mensagens. E essa de hoje é um caso desse. Uma das impulsões do Espírito Santo para falar com vocês sobre esse caso, esse assunto. E Ele mandou eu dizer claramente para você que é tempo do povo de Deus prosperar. É tempo do povo de Deus entender que Ele é o provedor da sua vida. Que não é a sua concorrência, não é a sua competitividade que vai te trazer prosperidade financeira. Todo o povo de Israel prosperava no tempo em que o mundo inteiro estava com problemas, Israel estava prosperando. Quando um homem de Deus chegou no Egito, o Egito ia passar por 7 anos de escassez. Aquele homem de Deus teve a visão de Deus que o mundo ia passar por 7 anos de escassez, e nos 7 anos de escassez ia ter 7 anos de fartura primeiro, depois 7 anos de escassez. Aquele homem de Deus foi para o seu faraó, para o homem que comprou ele, pegou ele como escravo e disse: olha, vai acontecer isso. Aconteceu que o faraó teve um sonho e José discerniu o sonho de faraó. Então no tempo da abundância ele comprou bastante, e no tempo da escassez, quem tinha para vender precisava, e ele tinha dinheiro e ele comprava barato. O povo prosperava assim. Esse é o melhor tempo para prosperar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo muito propenso ao povo de Deus prosperar, porque o povo de Deus tem a sabedoria de Deus e tem a unção de Deus nas suas vidas, para esse fim. Por isso Deus sempre nos dá instrução muito clara como viver isso. E eu quero ministrar isso hoje na vida de vocês, uma unção tão poderosa de prosperidade que a vida de alguns aqui vai ser muito transformada. Por que eu não disse todos? Porque não é todos que dá crédito à pregação. Tem alguns que nem ligam com isso. Mas quem liga com isso, quem realmente aceita essa palavra, a vida deles muda. Aí você pode falar: não, pastor, tem uma coisa que eu não estou precisando é de dinheiro. Mas talvez você está precisando gastar e não dá conta de gastar, né? Você tem dinheiro, mas não dá conta de gastar. Você não tem coragem de comprar um anel de brilhante de 50 mil reais. E você nunca vai ter um anel no dedo que custa 50 mil reais. Você nunca vai ter um carro que fala com você sozinho. E tem o dinheiro, mas não tem o carro. Tem o dinheiro, mas não pode comprar. Gostaria de ter, mas não pode ter. Você está vendo que não é só ter dinheiro? Ter dinheiro é um fator. E deixar gastar dinheiro só Deus deixa. Porque tem alguém que Deus dá dinheiro. Está escrito lá em Provérbios: a uns Deus dá riqueza, mas não dá o prazer dele comer dela. Eu não quero isso para você. Eu quero que você tenha riqueza e que você não morra pela riqueza que você tem, mas você usufrua do máximo que a riqueza pode promover para você nessa terra, ainda fazendo coisas boas ainda. Isso é prosperidade. Então é uma sabedoria de Deus, porque não é só ter dinheiro. Já pensou, mulher, você poder chegar lá naquela marca famosa que tem uma basezinha que dá para você comprar um boi com aquela base, um boi. Uma base. Que tem um rímel, que se você for comprar uma base, um rímel e um pó e um perfume daquela marca, você quase paga metade de um carro 1000. Aí você diz: eu não tenho vontade de ter isso. É porque Deus não deixou você ter vontade de ter isso.
Mas Deus dá isso para alguém rebocar e ainda deixar as crianças pintar com aquilo ainda. Isso é riqueza, porque não acaba nunca. Tudo que Deus te dá é eterno. Você não precisa ter medo. Então a prosperidade não é só ter dinheiro, porque tem pessoas que têm dinheiro e está morrendo para dar conta de segurar o que tem, para não cair nem um centavo abaixo, só crescer. Então tem várias maneiras e várias instruções para que nós possamos viver do melhor nessa terra. Antigamente eu dizia assim: não gosto de viajar para fora do país não, eu não tenho nenhum sonho, nem intenção de ir para fora. O dia que eu fui eu disse: nossa, mas a gente fica tão mais inteligente quando a gente vai para fora. A gente vê coisas que a gente jamais imaginou. Então é bom conhecer o desconhecido. E Deus quer dar isso para você. Deus quer prosperar tanto nós, o povo dele, mas prosperar e dar a condição de nós usufruir do que ele der. Amém? Está interessado nesse assunto? Então, diga para si mesmo assim: a minha vida financeira vai mudar hoje. Eu não vou só enriquecer, eu vou prosperar. Porque riqueza é uma e prosperidade é outra. Riqueza é ter e prosperidade é usufruir do que tem. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 4, no verso 1. Vamos ler essa carta aqui, vamos meditar um pouco nela. Eu penso que esse assunto aqui vai longe, viu? Porque nós precisamos entender prosperidade e riqueza. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor. Amados, rogo a Evodia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E nessa noite eu rogo que vocês sentem o mesmo que eu sinto no Senhor. Amém? Você sabe o que eu sinto no Senhor? Eu não tenho sensação de falta. Porque a prosperidade não deixa você ter sensação de falta. Ela te dá uma segurança que eu não tenho que segurar. Eu tenho que ser zeloso, mas eu não tenho que segurar, como se vai faltar alguma coisa. Então não tem essa sensação de falta. E se você tem essa sensação de falta, com medo de gastar e acabar, você precisa ser curado nessa noite em nome do Senhor Jesus. Porque o medo, Jó disse: o que eu temia, me sobreveio. Então não pode ter medo de acabar, porque o que Deus te dá é inacabável. É de uma fonte inesgotável. Peço também a ti, meu leal companheiro de batalha comigo no Evangelho, a Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão escrito no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. Aqui está um segredo. Se você vai pedir alguma coisa para Deus, tem uma maneira correta de pedir. Não é Deus me dá. Os homens que estão aqui, se você chegar numa moça, quem já teve essa experiência, quando você estava jovem, solteiro, ou os solteiros que estão aqui hoje, você quer namorar comigo? O que ela fala? Não. Mas se você levar flores, se você der uma caixa de bombom, se você fizer um cortejo, se você fizer alguma coisa diferente, depois de muito mostrar você para ela, e você diz: você quer namorar comigo? Provavelmente ela aceita. Talvez foi assim que você conquistou sua esposa, certo? Por que você chega para Deus e fala: Deus me dá isso? Isso não funciona. Eu já fiz. Quem já fez e não funcionou? Todo mundo aqui já fez. Deus, faz isso para mim, e não funcionou porque a maneira era errada. Tem uma maneira correta de chegar diante de Deus. Quando você quer pedir alguma coisa para Deus, como é que se pede? Olha o apóstolo ensinando como é que se pede para Deus. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Portanto, você não chega ansioso para pedir nada.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça. Esse aqui que pegou, com ação de graça. Isso aqui tem que ser daqui para trás. Ações de graça, súplica e oração. Está escrito assim na Bíblia. Mas você não vai seguir os detalhes como está escrito. Você não vai falar, pela oração você vai orar, pela súplica você vai suplicar, e ação de graça você vai dar ação de graça. Não é assim que funciona. Funciona ao contrário, você lê ao contrário, de trás para frente. Ação de graça, súplica e oração. Porque a ação de graças é a fé que você precisa para ter. Graças te dou, Senhor, pela venda do meu carro. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu creio que essa semana, aí vem a oração, em nome de Jesus Cristo, está vendido. Isso aqui está de trás para frente, porque é um segredo que Deus guardou para os filhos dele. Então todo mundo lê e começa a fazer no detalhe, oração, ora, pede, determina, e aí suplica, ó Deus, o Senhor é bondoso, o Senhor é meu Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, o Senhor tem que fazer, Deus, eu te imploro, eu te peço. Não é assim, é o contrário. Você chega para Deus com um buquê de flor. Pai, eu te dou graças porque eu estou vivo. Eu te dou graça porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu te dou graça porque o Senhor é bom. Eu te dou graça porque o Senhor me deu Jesus para morrer na cruz por mim. Eu te dou graça porque eu sou salvo. O meu nome está rolado no céu. Eu te dou graça porque o Senhor é a única solução para a minha vida. E vai enchendo, e vai dando buquê de flor, com ação de graças. Depois você faz a sua petição. Ação de graça primeiro, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Você chama a atenção dele. E aí, com a súplica, você pede. E com a oração, você determina. Por que Deus escondeu isso? Para que o homem natural não pratique e não funciona. Mas os filhos de Deus é dado os segredos dos mistérios de Deus. Então, quando você quer pedir alguma coisa para Deus, primeira coisa, você chega e vai dando flores, dando bombom, dando chocolate. Eu estou associando uma coisa com outra. Dando flores, dando bombom, dando chocolate, e passa 1 hora, 2 horas e todo dia. E não tenha pressa, não, porque aqui no versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a gente só pede na ansiedade. Deus, minha conta está descoberta, em nome de Jesus faz isso para mim. É o contrário, Deus pode usar um vaso que você nem conhece, e você teve com ele um dia muito longe, e ele vai ligar para você e diz: olha, Deus falou comigo para fazer isso para a sua vida. Algum negócio de alguém que não sabe nem o que é, não, eu quero comprar um negócio, mas não sei o que é, eu quero deixar de entrada aqui, esse dinheiro aqui, e você vai se virando com isso aqui. Deus usa os homens para trazer para você, quando você sabe como chegar diante de Deus. Então primeiro é ação de graças, depois súplica, depois oração. Ação de graça, súplica e oração. Ação de graças, reconhecimento de quem Deus é. Súplica, o seu anseio, o seu desejo. E a oração, a sua determinação. Porque a oração, ela é a machadada. É uma machadada. Porque quando você ora com autoridade. Você ora usando o poder que Deus deu a você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração, súplicas e com ação de graças, seja a vossa petição. Tem que ser os 3 ingredientes. Fechou esse entendimento? Então quando você for orar agora para alguém ser curado, Pai, graça te dou por ter enviado Jesus na cruz para curar meu irmão, em nome de Jesus ser curado. Primeiro se dá o louvor a Ele, porque a fé que você precisa é o louvor que você dá, porque você só dá louvor quando você reconhece que Ele fez por você. Amém? E olha só o resultado, no versículo 7 está o resultado: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e as vossas mentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque o versículo 7 é a segurança que você tem que o diabo não vai te roubar o milagre. Amém? O versículo 7 é a blindagem de que ele não vai entrar para tomar o que você acabou de orar. E olha só, você acabou de orar, a primeira coisa que você tem que ter é paz. A paz, que excede todo o seu entendimento, porque a fé opera na paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, espírito e a vossa mente, para o diabo não tomar o seu milagre em Cristo Jesus. Amém? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, fica pensando. Pensai. Quando você ora para uma pessoa, por exemplo, tem um parente seu que está com um problema de saúde, e a gente fica com medo dele morrer, e a gente começa a interceder e orar, a gente fica sem paz o tempo todo, e a fé está sendo ao contrário para aquele ente querido. Quando você ora com fé, o primeiro sintoma de que a sua oração saiu da sua boca e chegou no céu é paz. Se não tem paz, você não orou com fé, você pode parar tudo, porque não adianta você jogar e depois você ficar culpando. Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho falado e não acontece, porque você está orando completamente errado. A palavra está jogando no teto só, é uma oração sem fé. A oração com fé, ela te traz paz no seu coração, porque você mandou a oração para cima, ela chegou no céu, você pode ter certeza da resposta. A gente vê isso em Atos capítulo 10, quando Cornélio orava e jejuava. O anjo disse para ele: Cornélio, as suas orações foram ouvidas diante de Deus. Porque Cornélio terminava de orar e tinha paz. Ele não estava agoniado. A oração que você faz e fica agoniado, você pode parar. A oração, ela é uma ação em busca de uma reação. Qual que é a reação da oração? Paz. Tem paz, tem milagre. Não tem paz, começa tudo de novo. Esse é o beabá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes. Aí você fica pensando no quê? Enquanto não chegou o milagre. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é tratável, nisso pensei, e o Deus de paz estará com você. Então está tudo ligado num pacote só. Está tudo concentrado dentro de um lugar sobrenatural. Você pode descansar. A resposta é garantida. O que aprendeste e recebeste e ouviste de mim, e em mim viste, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Ele está dando instrução para a igreja, e a igreja estava fazendo algo com ele. Já tinha cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me de qualquer situação. Sei passar necessidade, eu já passei. E também sei ter abundância, também já tive. Em toda maneira e de todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a padecer fome, tanto a ter abundância, como a padecer escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Isso que é bom, quando você sabe orar, quando você sabe diante de Deus, você pode estufar o peito, você sabe passar fome sem reclamar. Porque o povo no deserto, porque não tinha carne, eles começaram a murmurar. Eu nunca vi um crente murmurar, prosperar, nunca vi. Nunca vi um murmurador sair da taca, nunca vi até hoje. Eu apacento gente, vai 27 anos. Os que murmuram, fica todo na taca a vida inteira. Está com fome? Jejua. Mas ninguém fica sabendo. As suas pendengas ninguém fica sabendo, porque você tem um Deus por você.
Você já aprendeu. O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu posso falar para vocês que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu já aprendi de todos os jeitos. E você não vê Paulo murmurando em nenhuma das cartas dele. Então, não murmure. Pede perdão dos seus pecados para Deus. Verso 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Paulo estava aflito, queridos. Ele estava passando por dificuldades. E a igreja que ele apacentava sabia que ele estava passando por isso. E ele disse, ó, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber. Agora a igreja, às vezes que a gente apacenta, ela quer receber para dar. Está de ponta cabeça. Se eu receber, eu dou. A igreja que o apóstolo Paulo pregava não era assim. A igreja que o apóstolo Paulo pregava, ela fazia aqui, ó, ela dava e recebia. Olha o segredo. Olha no Salmo 101 para você ver o que Deus espera de você. Salmo 101, verso 6. O próprio Deus falando. Os meus olhos, pensa nos olhos de Deus. Você já perdeu alguma coisa? Você fica assim, caçando? E você olha, você olha, você olha, você olha. Já aconteceu com vocês? Com todo mundo já aconteceu, né? Você perde a chave e você fica procurando. E quanto mais você vai ficando agoniado, mais você passa por cima da chave e não acha ela. Não é verdade? Quanto mais você está atrasado, mais difícil é de achar as coisas, não é verdade? Quando você relaxa, esquece, aí você acha aquele documento antigo que você queria, não era? Mas quando você está angustiado e necessitando, não procura alguma coisa desse jeito que você não vai achar. Os olhos de Deus procuram um tipo de pessoa. Os próprios olhos do Altíssimo. Os olhos do Todo-Poderoso, do Soberano, do que manda abrir e ninguém fecha, do que manda fechar e ninguém abre, do que tem o universo na palma da mão, do que tem os alteiros em balança de precisão, o do que pegou os oceanos como gota na palma da sua mão. Esse Deus tem dois olhos, e esses dois olhos desse Deus está procurando um tipo de pessoa, uma qualidade específica que Deus precisou procurar. Eu quero ver se você se enquadra nessa pessoa. Se você não se enquadrar, trate de se enquadrar, porque quando a gente está longe dos olhos do Pai, tudo acontece de errado com a gente. Longe dos olhos do seu pai, o diabo vai te achar. Até o seu filho, debaixo dos seus olhos, ninguém mexe com ele. Mas longe dos seus olhos, você preocupa com ele. Você não sabe se ele vai chegar vivo ou morto, porque está longe dos seus olhos. E se está aos seus olhos, você defende ele. Existe uma maneira de estar de acordo o tempo todo debaixo dos olhos de Deus. Tem uma maneira. E essa maneira é especial demais. Essa maneira não é para qualquer pessoa. É aquele que decide andar dentro do que Deus tem para ele ou para ela, que está debaixo dos olhos de Deus. É um tipo de pessoa só, está me olhando com esses olhinhos que a terra vai comer daqui muitos anos. Aonde que o papai está com os olhos? Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Aleluia. Agora olha o que Paulo está dizendo lá em Filipenses, verso 14, vamos ler novamente que vai dar sentido, ó. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeste, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja me comunicou no sentido de dar e receber. Mateus 23, verso 19. Ó insensatos e cegos, Jesus falando para os fariseus, ó insensatos e cegos, qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem pode dar mais? Quem é mais importante, o altar ou a oferta? Porque o altar faz isso aqui, ó. Olha o que o altar faz, ó.
Volta para o verso 15. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandaste, não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades, não que eu procure as dádivas. Se tem uma coisa que um homem de Deus não está preocupado, é com oferta. Porque ele já aprendeu a passar escassez, já aprendeu a ter fartura. Ele já desenvolveu a fé criativa. A fé é tão violenta que se não tiver um homem, a fé faz um anjo materializar em homem e trazer. A fé é desse nível. A fé é muito bruta quando a gente pratica ela. E aqui Paulo está dizendo, ó, não que procure as dádivas, mas procure o fruto que aumenta o vosso crédito. Fantástico. Paulo falou assim, olha, se vocês trazerem na minha mão, quem vai ser beneficiado vai ser vocês. Vai ser vocês. Porque é dar para receber. Ou seja, uma palavra de Paulo mudava todo o sentido da vida da pessoa. Uma oração de Paulo a favor da igreja mudava todo o sentido da igreja. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumenta o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Olha isso aqui, como cheiro suave. Diga comigo, a oferta tem cheiro. Cheiro suave. Como é que é o cheiro suave? O cheiro de gratidão. Porque a oferta, ela vem de uma colheita. Você não pode dar daquilo que você não colheu. Então quando você colhe, você tem tanta gratidão a Deus, porque você não era e passou a ser, que você vai lá e separa a parte, com tanta gratidão, e você chega, para quem que eu vou dar, Deus? O Senhor não pode materializar aqui para receber a minha gratidão, mas tem um homem ou uma mulher, que tem expressão da sua presença, na vida dele, eu já vi o Senhor usando ele ou ela, então essa pessoa é digna de pegar isso aqui, como se fosse o próprio Senhor, e esse altar, que é o altar do Senhor, porque o Senhor habita nele abundantemente, santifica a oferta para que tenha abundância. Há uma santificação. Por isso que ele fala, ninguém me procurou, no sentido dar para receber, dar e receber, dar da material e receber da sobrenatural. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumenta o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Deus gostou que a igreja da Macedônia deu, e ele disse, olha, amados, eu quero falar para vocês a abundante graça que Deus deu à igreja da Macedônia, que em muito prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza transbordou em riqueza. Existe uma forma de prosperidade, colocar Deus ama o que dá com alegria, tira da sua mão com alegria, porque o que você tem já é colheita, então tira da colheita, parte para semear, porque você quer colher de novo. E Deus dá semente para fazer mais semente. Ele não dá semente para virar tudo comida. Quando eu era criança na fazenda, meu pai queria plantar uma lavoura. Eu vou contar isso até você entender. Meu pai ganhou feijão de um homem, um feijão muito bom, um feijão rosa. Aquele feijão dava um caldo grosso, uma coisa mais gostosa, aquele feijão. Está começando a te dar vontade de comer feijão, né? Aquele feijão grosso, aquele feijão bonito. Meu pai olhou para aquele feijão, minha mãe cozinhou aquele feijão, meu pai falou, não, vou atrás de semente desse feijão. Falou com um compadre do meu pai, e falou, isso é lá numa outra cidade, o fulano lá plantou, e ele tem da semente desse feijão. Meu pai falou, manda qualquer quantidade que ele puder me arrumar. O homem vai e traz 1 litro de feijão. No embornal, lembro daqueles embornal de pano? Eu lembro disso, eu devia ter uns 12 anos por aí, 11 anos.
Meu pai pegou aquele saco de feijão, aquela embornal de feijão, colocou em cima da mesa e foi apartar as vacas. Quando ele sabia que o feijão estava vindo, ele preparou a terra, gradeou com aquele cavalo puxando a carroça, gradeou a terra, deixou a terra prontinha para plantar 1 litro de feijão. Porque o homem falou para ele, mandou o recado que ia mandar 1 litro para ele. Minha mãe viu aquele feijão em cima da mesa. Meu pai foi apartar gado. Minha mãe chamava meu pai de Dito. Ele chamava Benedito. Ela chamava Dito. O Dito trouxe feijão, que coisa boa. Jogou o feijão na peneira, balançou a peneira e foi catar o feijão. Separou os murchinhos e pegou o resto do feijão, pá na panela e lenha debaixo da fornalha. Meu pai chega, terminou de apartar as vacas, já estava escuro, tratou das galinhas, tratou dos porcos, e veio de lá para cá, tirou o chapéu, tirou a botina, e minha mãe falou, vem jantar. E todo mundo pegou o prato, foi lá no fogão e serviu o prato, aquela coisa gostosa, e minha mãe disse, Maria, que feijão bom esse, onde você arrumou esse feijão? Ué, onde eu arrumei? É o feijão que estava em cima da mesa. Ele falou, pelo amor de Deus, Maria, você não fez um trem desse? Você não fez um trem desse, Maria? Minha mãe falou assim, fiz. Eu achei que você tinha trazido feijão da rua. Maria, esse feijão, a terra está pronta. Eu passei a carpideira na terra toda. Deixei a terra pronta, é para plantar esse feijão, Maria. Agora você cozinhou, meu pai jogou o prato para lá, não quis mais comer e saiu emburrado, foi lá para o quintal, foi lá para... E a minha mãe ficou com o coração arrebentado. O feijão era de plantar. Tem gente que todo o feijão dele é de comer. O dinheiro dele é só para ele, para os filhos dele, para a mulher dele, para os parentes dele, para as coisas dele. Não planta nada, também não gasta nada, não dá conta de gastar, porque não tem sossego, não tem prazer, porque tudo que tem é para comer, não dá conta de usufruir, não dá conta, Deus não dá poder para usufruir, porque tem que cuidar, porque se não cuidar perde. Deus não quer te dar feijão para você comer não, você come só um pouco, tira parte daquilo que você pegou e semeia, porque isso é atitude de justiça, isso é agradável diante dos olhos de Deus. Parte do que você ganha não é seu. Põe isso na sua cabeça. Começa a ser fiel a Deus. Os olhos dele procuram os fiéis, para que ele prospere. Ele quer prosperar gente generoso, gente que faz expressão mesmo. Ele quer dar em abundância. Ele quer fazer a diferença entre os que temem e os que não temem. Olha o que a Bíblia diz, é Bíblia. Isso aqui nem é história do pastor Célio não, querido. Isso aqui é Bíblia. Deus dá semente para o semeador semear. O semeador começa a separar a semente e começa a comer muito mais. Para a obra de Deus não vai nem 1% do que ganha. O olho de Deus não vai encontrar você, porque você não é fiel. Você não faz com fidelidade, e Ele está te prosperando e você não faz com fidelidade. Não está na hora de você ser fiel, não? Não está na hora de você ser um conosco, não? Nós temos obras e fé. Agora veja bem, olha o fechamento no versículo 19. Vamos ler o verso 18 primeiro. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável, aprazível a Deus. Deus gosta disso. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Deus procura fidelidade no teu coração. Por favor, se converta à fidelidade. Você já é convertido a Deus, se converta à fidelidade, porque com a fidelidade você vai alcançar alguém, porque com a fidelidade de alguém você foi alcançado. Desenvolva no seu coração um desejo de ser semeador fiel. Não é meia boca não, querido. E no Evangelho ninguém meia boca vai subsistir. Evangelho é 8 ou 80. É sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então nós devemos ser leal e fiel a Deus, porque nós temos segurança diante de Deus. Quando a gente pratica aquilo que está escrito, você pode ter a paz que excede todo o entendimento, porque você sabe que tem um Deus cuidando de você.